Pessoal, bom dia a todos. Hoje eu vou fazer um videozinho aqui sobre oxigênio terapia na ambulância, tá? Isto para orientar o pessoal aí com relação aos cuidados que temos que ter com o suporte de oxigênio na ambulância, tá bem? Apresentando torpedo de oxigênio portátil, tá? Aqui um torpedo de oxigênio fixo na ambulância, tá? As partes que compõem esse torpedo: a válvula. Isso é um sistema de controle de pressão de oxigênio nesse torpedo. Vou mostrar aqui para vocês o manômetro, tá? Ó, o manômetro. Esse manômetro ele tem a capacidade de controlar a quantidade de libras que tem no torpedo de oxigênio. E o fluxômetro. Esse fluxômetro controla a quantidade de fluxo de oxigênio ofertada a cada minuto, tá certo? Olha bem para vocês verem. Manômetro, né? Temos aqui 50, 100 e 150. Cada torpedo ele tem uma capacidade de oxigênio. Olha lá, vou colocar, tá fechado, né? Olha lá, 140 libras. Esse torpedo grande está com 140 libras para, né, oferecer oxigênio para os pacientes. Qual que é a diferença dessa questão do portátil para o grande? Um torpedo portátil ele tem uma capacidade de oxigênio interna de meio metro cúbico a 1 metro cúbico. Isso é um torpedo portátil. Enquanto um torpedo grande deste, ele tem uma capacidade em torno de 7 metros cúbicos a 10 metros cúbicos de oxigênio comprimido internamente, tá certo? Com relação a esse oxigênio nesse espaço, compreende aí a quantidade de libras, né? Libras, 150 libras, para ter esse suporte que eu acabei de falar para vocês, de oxigênio de meio metro cúbico a 1 metro cúbico. Conforme essa libra vai caindo de 150 para 60, 70, né, 50, logicamente essa capacidade de oxigênio cai pela metade, né? Um torpedo desse portátil é utilizado para o atendimento dos pacientes fora da ambulância, tá bem explicado, fora da ambulância, vítima presa em ferragem, vítima em via pública, pacientes que estão na casa para trazer para dentro da ambulância, e o paciente que está na ambulância para levar para dentro do pronto-socorro, para a sala de emergência, tá certo? Então a gente usa muito esse torpedo portátil para esse fim. Com relação a esse torpedo portátil, ele com 150 libras, oferecendo oxigênio aí a 2, 3 litros por minuto, sobre catéter, por exemplo, ele tem uma durabilidade mais ou menos aí até de 40 a 1 hora de tempo em oferta de oxigênio. Se eu for usar ele a 10 litros por minuto, através do fluxômetro aberto a 10 litros por minuto, a 15 litros por minuto, com uma vítima presa em ferragem, por exemplo, ele vai ter uma durabilidade em torno aí de 30, 40 minutos, olha lá, sabe, nesse tempo. Então, se eu tiver uma vítima presa em ferragem e vou ter que usar oxigênio aberto de alto fluxo, teria que, às vezes, necessário pedir apoio dependendo do tempo que vai ficar preso. Geralmente tem paciente que fica na ferragem em torno de 1 hora para ser retirado, né, quando as equipes de resgate estão fazendo o trabalho, certo, gente? Quem que confere esse oxigênio? O condutor, né, o técnico de enfermagem e o enfermeiro. É um instrumento, um equipamento da ambulância que a gente usa, que as equipes conferem para não deixar faltar. Tem no manual, no checklist, a orientação de conduta das equipes com relação a essa conferência, tá? Eles vão demarcar no caderno a quantidade de libras, se está com 70, 60, 50. Se esse torpedo de oxigênio tiver com 60 abaixo, já temos que se atentar que ele não tem muito oxigênio, temos recursos para oferecer para o paciente. Se tiver em torno de 20, eu já vou dizer para vocês que a gente já orienta a equipe já a colocar um torpedo desse reserva na ambulância no armário, né, para caso chegar a acabar quando estiver utilizando, fazer a troca do oxigênio rapidamente para o paciente não ficar sem. Quem vai fazer a troca? Geralmente tem as meninas, as mulheres que trabalham na ambulância e ficando difícil eles fazer a troca. Então os condutores apoiam nessa troca desse torpedo, tá certo, gente? Para ter que tenha esse torpedo cheio na ambulância, sempre preparado para poder fazer os atendimentos. Com relação aos riscos, né? Esse torpedo tem uma válvula, essa válvula temos o risco de explosão, tá? Ele controla a pressão no torpedo. Se chegar a cair, bater, pode explodir essa válvula, e essa válvula explodida, o torpedo se torna um míssil, se tornando um risco de grave acidente para as equipes, né? Colocando em risco de vida tanto o paciente quanto as equipes, tá certo? Então, é de extrema importância tomar muito cuidado em derrubar esse torpedo, tá certo?
Com relação ao fluxômetro que eu falei para vocês, esse fluxômetro tem vários modelos de fluxômetros, né? Aqui ó, tá vendo? 0, 1, 2, 3, aí por diante vai até 15, é um modelo. Vou mostrar para vocês agora aqui um modelo diferente que é muito comum, conhecido pelas equipes, de 0 a 15, vem até 15. Então a cada litro oferecido gera em torno aí de 10% de concentração de oxigênio, tá? Quais são os recursos, dispositivos que vamos utilizar para oferecer oxigênio? Catéter, máscara de alta concentração, ambu, né? Conforme a orientação do médico, esse fluxômetro ele é aberto 1 litro, 2 litros, 3 litros por minuto, né? No catéter geralmente se oferece O2 somente até 6 litros por minuto. E na máscara de alta concentração, geralmente a gente vai oferecer aí, conforme a demanda, conforme a orientação do médico, né? 6 litros, 5 litros, lembrando de 10 litros até 15 litros, né, para oferta de oxigênio para o paciente, tá? A intenção nossa é manter essa oferta de O2 a 100% para os pacientes que estão em sofrimento, né, que estão com complicações de dessaturação, sinais de hipóxia, né? Então isso são os cuidados com relação a esse suporte de oxigênio. Com relação a esse material, a gente cobra muito da equipe para que tenha sido feita conferência sempre no início do plantão, para não ter risco de deixar faltar nas ocorrências, nos atendimentos, na hora que for fazer os atendimentos, certo, gente? Uma orientação para quem quiser trabalhar no resgate, ficar atento com esse recurso que é muito utilizado no serviço de emergência em APH.